conversar hoje com o presidente do Rotary Santos, maior Rotary do Brasil, Sérgio André Carvalho. E ele me falou que é um dos mais antigos, é o terceiro mais antigo do Brasil. Perfeitamente, Letícia. O Rotary Clube de Santos é o terceiro clube do país e, para nossa alegria, é o maior clube do país. Hoje, com esta posse que nós tivemos hoje, estamos com 140 sócios. O nosso distrito é o 4.420. Pega uma parte de São Paulo, Bertioga a Peruíbe. Nós temos 38 projetos ativos, mas o mais importante, o carro-chefe, é a Casa da Esperança de Santos. A Casa da Esperança foi fundada por Samuel Augusto Leão de Moura. Então, o nosso maior orgulho é essa casa. E bacana lembrar, né, que o Rotary Clube de Santos fez um presidente internacional, tá certo? Paulo Viriato Corrêa da Costa. Para você entender, nós somos mais de 1.200.000 rotarianos no mundo. E este santista saiu daqui, foi para os Estados Unidos administrar mais de 1.200.000. Então é muito interessante, isso é gratificante para nós. Para mim, então, como presidente, estando presidente este ano rotário, que é 2016, 2017, e para que você entenda o teu telespectador, nós começamos em julho e terminamos em junho do ano seguinte. Então é muito interessante. Faça o convite, então, para quem está em casa, venha conhecer, se informar. Isso. Quem quiser conhecer a nossa história, quem quiser conhecer os nossos projetos, os nossos programas, nós nos reunimos no Mendes Plaza Hotel, restaurante Le Coq d'Or, ao 12h30, sempre com uma palestra. Serão todos muito bem-vindos. E, aproveitando, agradecer a você, JB, por estar aqui conosco hoje, neste dia tão memorável e tão gratificante em receber o presidente da Câmara Municipal da cidade de Santos, o Adilson. JB, o tema hoje foi Legislativo como funciona com o presidente da Câmara. Eu vou conversar com ele. JB, como eu te falei, o palestrante de hoje foi o presidente da Câmara de Vereadores de Santos, Adilson Santos Júnior, e veio falar sobre o tema Legislativo como funciona. Uma das maiores questões que há hoje na democracia é a falta de conhecimento das pessoas a respeito de como funciona todo esse sistema que é gigantesco. Agora, no município o município é o primeiro que pode ensinar, né? Porque a gente consegue ter mais proximidade, e foi isso que você veio fazer aqui hoje, Adilson. Sem dúvida. Um grande abraço a você, Letícia, um grande abraço ao JB, seus telespectadores. Convite do Rotary, a gente vai falar um pouquinho de poder legislativo, né, de como funciona o papel do legislativo, o papel do legislador, do vereador. Como você falou, o vereador, ele é o ente político mais próximo do cidadão. Então, esse papel e também a responsabilidade se potencializa muito mais por isso. Hoje, na sua palestra, você explicou exatamente como funciona a gestão. O público hoje está muito ligado, muito preocupado com os valores, com o dinheiro gasto. E você explicou de uma maneira bem didática até. Verdade. E a gente falou, porque às vezes nós vimos a televisão, né, ou temos o exemplo da Câmara Federal, que mais aparece, digamos assim, e às vezes traduzimos para o nosso poder legislativo municipal, quando não. Por exemplo, um vereador, diferente de um deputado, ele não tem verba de gabinete, ou seja, ele não gasta um dinheiro por onde ele quer. Ele recebe o seu subsídio, que as pessoas entendem como salário, que não é, por exemplo, tem diferenciações de salário. O termo é outro, né? É outro, é subsídio porque não tem 13º, porque não tem férias, né? Não é um subsídio mensal. Aliás, congelado há 8 anos aqui em Santos, hoje na ordem de R$ 7.200 mensais aproximadamente. E o vereador tem à disposição, por exemplo, 3 assessores, que também, diferente da Câmara Federal, não tem diferenciação de salário, ele tem direito a 3 assessores de livre provimento, né? E que também tem o mesmo nível salarial entre os 3. Os outros que trabalham na Câmara são funcionários públicos de carreira. Funcionários públicos de carreira. Cada gabinete funciona com 3 assessores, que o vereador nomeia, esses de livre provimento,
e 3 que são comissionados do Poder Executivo, ou seja, ele pega emprestado do Poder Executivo, esse servidor não ganha nada mais além disso e presta serviço no gabinete de cada parlamentar. Não tem verba para carro, mais nada? Não tem verba para carro, não tem carro, aliás, não só os vereadores, né? Toda a Câmara não tem um carro para servir, não tem verba de gabinete, não tem auxílio aluguel, não tem o auxílio paletó, né? Às vezes as pessoas perguntam, existe auxílio paletó? Não tem nada disso, não tem jeton, é bastante enxuta a estrutura da Câmara Municipal. Isso é bom porque o público consegue entender, visualizar e participar mais. Mas existem projetos para que as pessoas entendam, por exemplo, os jovens. Vocês têm Câmara Jovem, é isso? Como é que o jovem começa a aprender como funciona? Acho que isso é algo sem precedentes, né, Letícia? A gente precisa fomentar nas nossas crianças, nos jovens, já que nós perdemos, infelizmente, na minha visão, o SPB, né, que era o estudo da sociologia na escola. Então a Câmara, o que ela tenta fazer para mostrar para esse jovem e para esse adolescente como funciona o poder legislativo da cidade dela. Então nós temos 2 projetos lá implementados. Um é a visita das escolas. Semanalmente, 2 vezes por semana, nós recebemos escolas particulares, municipais e estaduais que visitam o parlamento, não só veem o patrimônio histórico que detém a Câmara, mas conhecem um pouco do dia a dia da Câmara Municipal. E a Câmara Jovem, que estamos aí na sua 3ª edição, que nós elegemos, aliás, os jovens das escolas, os estudantes, elegem em cada uma das escolas os seus correspondentes, portanto, seus vereadores, e os mais votados, os 21 mais votados, cada um deles representando um colégio, são os vereadores jovens por 1 ano, e mais 21 suplentes, que também são eleitos por ele. E fazem todo o trabalho, ou quase todo o trabalho, que um vereador mesmo legítimo, né? Eles têm sessões, apresentam seus trabalhos, apresentam as reivindicações da cidade, que é o Câmara Jovem, um projeto que tem dado muito sucesso, de fomento de cidadania, e que a gente está na 3ª edição na Câmara. Falando nesse crescimento, a divulgação também entra nisso. Eu vi você dizendo na palestra a respeito de uma página no Facebook. Hoje a internet é uma maneira das pessoas terem acesso a todo esse funcionamento e de quem está fazendo o trabalho mostrar, que é importante também. Se você não mostra aquilo que você está fazendo, o outro não sabe, fica difícil. Como é que vocês lidam com essa parte de mídias sociais ou de internet, de divulgação na internet do que está sendo feito e do que a Câmara apresenta? Pois é, a Câmara ela não acompanhou aí o crescimento, por exemplo, da necessidade das pessoas se comunicar. A gente tem, por exemplo, hoje as redes sociais. Pra você ter uma ideia, a Câmara detém de um único jornalista responsável pela comunicação da Câmara. Para ampliar isso, a gente fez uma parceria com o CIE. Então, nós temos, por exemplo, na comunicação, um estudante de jornalismo e outro de publicidade que auxilia nessa publicização dos atos da Câmara. Esse ano, através da minha gestão, nós implementamos a página do Facebook, transmitimos as sessões ordinárias que são realizadas às segundas e quintas-feiras e realizamos também e transmitimos as sessões solenes, por exemplo, e as reuniões de comissões especiais ou permanentes que são de utilidade pública, por exemplo, né, as audiências públicas. E a gente está implementando aí, tem uma ideia, a Câmara tem outorgado um canal de televisão digital e uma rádio FM. Então a gente está pensando em como implementar isso de alguma forma para comunicar melhor, né, os atos da Câmara, para trazer a sociedade cada vez mais para dentro da Câmara, já visto é o poder onde as pessoas que a gente chama de Casa do Povo têm a possibilidade de manifestar aí as suas reivindicações, as suas solicitações e que isso possa se tornar realidade. Eu ouvi você falar também na palestra que vocês não gastaram todo o dinheiro que era destinado a vocês, a Câmara Legislativa, e parte voltou para o município. Como é que funciona isso para quem está em casa entender? Na verdade, a Câmara detém de um orçamento, esse ano da ordem de 89 milhões de reais, né? Parte disso é para o Instituto de Previdência, por exemplo, 15 milhões de reais é direcionado ao Instituto de Previdência, que é para pagar os aposentados da Câmara. Do Legislativo. Do Legislativo. 30% disso aproximadamente para a folha de pagamento da Câmara, desde os assessores até os funcionários públicos, e o restante para custeio e manutenção do Poder Legislativo. Ano passado teve um esforço da mesa diretora, ainda à frente o vereador Manuel Constantino como presidente, e fez uma devolução de 25 milhões de reais, na verdade não devolução, que sobrou do dinheiro da Câmara, que é obrigado a devolver no último ano corrente
no último dia do ano corrente para o Poder Executivo e devolveu-se 25 milhões de reais. Mas foi um esforço que a Câmara fez, porque nós já passávamos por esse momento econômico difícil e sabíamos que também tínhamos que contribuir nesse sentido, então apertou realmente o cinto para devolver os 25 milhões. Esse ano estamos fazendo a mesma coisa. Eu estou há pouco mais de 100 dias à frente, a gente está aí terminando o balanço dos 100 dias enquanto presidência, eu, os demais companheiros que são vice-presidentes e secretários, são 2 vice-presidentes e 2 secretários que compõem a mesa diretora, mas nesses 100 dias de gestão à frente da Câmara, a gente já pode apresentar alguns números. Por exemplo, nós já temos R$1.300.000 que economizamos daquilo que poderia gastar e através de uma implementação de gestão que a gente está fazendo, uma nova gestão à frente da Câmara Municipal, e já nesses 100 dias apresentamos esse valor de economicidade nos cofres públicos. Como? Com melhor gestão de pessoas, de recurso humano, nós reduzimos, por exemplo, funções gratificadas, renegociamos contrato, todos os contratos que a Câmara tem com terceiros estão sendo renegociados na nossa gestão, todos eles sofreram redução, né, na renovação do seu contrato ou congelamos esse valor. Então tudo isso, todas essas ações que nós estamos fazendo, outras que virão, mas hoje a gente já tem essa marca aí de uma economia do dinheiro público de R$1.300.000 ao longo desses primeiros 100 dias. Para encerrar, queria saber o que você achou da palestra aqui no Rotary, se sentiu vontade de fazer outras nesse tema, porque é um tema, você falou a primeira vez que alguém te convida para falar sobre um tema que é tão importante, mas não é usual, né? Não, verdade, é a primeira vez, aliás, e é um clube tão importante, né? O Rotary de Santos, o Rotary Santos, que é o mais importante clube de Rotary do Brasil. Maior, o presidente falou. Maior. São 140 associados, são 90 anos, né? Então, e com pessoas importantes da nossa sociedade, pessoas que são formadores de opinião. Então foi um privilégio, uma honra poder estar aqui. A gente está aberto também para poder explanar esses números ou tantos outros, onde nos convidar. Agradeço ao Rotary aqui pelo convite, mas agradeço a você, JB, mandar aqui a Letícia, essa simpatia, né? E poder a gente também, através do instrumento da televisão, publicizar nossas ações na Câmara Municipal. Eu agradeço, um grande beijo a você.